emoções alimentam essa massa energética densa. Para manter-se, ela procura os pontos fracos dessa massa energética para potencializá-los e poder assim se alimentar e se fortalecer dessas energias que vão se avolumando e engolindo as pessoas, manipulando as pessoas, né? Por isso a importância de se observar e voltar ao centro para saber aonde é manipulado. Então, as energias densas que manipulam essas forças são o medo, as raivas, as revoltas, as mágoas, os julgamentos, o vitimismo, a inveja, o controle, o poder. Então, nós às vezes nos deixamos levar por essas emoções e inconscientemente nós acabamos sendo manipulados por essa massa de energia. Essas emoções, elas alimentam essa massa energética e ao mesmo tempo que elas alimentam essa massa energética, elas potencializam as nossas emoções. Então, nós, nos vícios, nos nossos desejos, eu diria que nos aprisionam ainda na ilusão e nas egrégoras que vão nos acompanhando, acabamos nos tornando assim como se fossem marionetes dessas egrégoras que vão se tornando dominadoras em nós, como se nós fôssemos escravos. Então nós vamos como se fôssemos nos tornando escravos dessa massa energética, porque nós temos as nossas emoções que alimentam essa massa energética, e essa massa energética ela potencializa e nós vamos nos dominando. E essa situação de escravatura, ela aos poucos, ela se materializa em situações, às vezes muito impactantes, às vezes muito sofridas também. E nós temos ainda muita dificuldade de nos desprender desses desejos e vícios e das egrégoras. Então, ainda fazem muito parte de nós, porque estão muito ligadas às nossas células de memória. Por isso, nós não podemos julgar os nossos irmãos, nem o que vemos com a nossa visão limitada e não enxergamos o que existe por trás daquilo que nós estamos vendo. E quando a gente consegue vislumbrar um pouco mais, nós começamos a compreender o que antes não enxergávamos, né? Isso acontece conforme essas mudanças vão ocorrendo, quando nós vamos mudando a nossa frequência. Conforme nós vamos mudando a nossa frequência, nós não estabelecemos mais em nós um campo de batalha, não é assim? Porque essas emoções, elas criam um campo de batalha dentro de nós. E se nós mudamos e não estabelecemos mais esse campo de batalha, nós vamos mudando a frequência e a gente não vai mais confrontando todas essas energias. As egrégoras que nos acompanham, a massa energética daqui, que vai se emoluando, nós não confrontamos, não entramos em campo de batalha. E quando menos nós vibramos padrões materiais que estão ligados a essas emoções, né? Menos alimentamos essa massa energética. Quanto menos essas emoções elas ressoam em nós, menos nós alimentamos as massas energéticas. E menos essa massa energética, ela vai ter domínio sobre nós, nos tornando como se fossem marionetes e como se fosse escravo dessas massas, né? E a mudança de frequência nós conseguimos quando começamos a sentir mesmo a presença de Jesus, do Cristo em nós, e a profundidade dos seus ensinamentos. Então, esses ensinamentos estão deixando de ser apenas ensinamentos religiosos, mas códigos de conduta que nos estão, assim, direcionando para o caminho em que a gente vai mudar essa frequência
Mudando a frequência, nós mudamos as nossas emoções, alimentamos menos essa massa energética e ela tem menos poder sobre nós.